Essa mulher foi hipnotizada por uma criatura com rosto de inseto. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um dos relatos mais impressionantes e perturbadores registrados na ufologia moderna. Ele foi documentado por David Jacobs, professor universitário norte-americano e um dos mais respeitados estudiosos do fenômeno da abdução alienígena. O caso está incluído em seu livro The Threat, publicado nos Estados Unidos no ano de 1998, onde Jacobs apresenta dezenas de sessões de hipnose regressiva realizadas com vítimas de abduções. Mas entre todos os registros, um se destacou não apenas pela riqueza dos detalhes, mas pelo conteúdo perturbador, o caso de uma mulher identificada apenas pelo nome fictício de Sarah. O que ela revelou foi muito mais do que uma abdução comum. Era o encontro com uma entidade que desafiava qualquer explicação conhecida. Uma criatura com aparência de louva-a-Deus e olhos negros hipnóticos que parecia sondar a alma humana como quem folheia um livro aberto. Sarah era uma mulher comum, sem qualquer histórico ligado ao mundo da ufologia ou do paranormal. Morava em um bairro tranquilo, nos arredores de uma grande cidade americana, onde levava uma rotina pacata e previsível. Nada em sua vida sugeria qualquer ligação com eventos incomuns. Até que, repentinamente, começou a sofrer de episódios de pânico noturno e uma sensação constante de estar sendo observada, como se uma presença invisível a seguisse nos momentos mais silenciosos da noite. Seus sonhos se tornaram densos, recorrentes e inquietantes, quase sempre envolvendo salas metálicas, luzes intensas e figuras humanoides. Sem conseguir explicação nos tratamentos convencionais, foi encaminhada a um terapeuta especializado em hipnose regressiva, que trabalhava em conjunto com David Jacobs. E foi nesse contexto clínico, sob protocolos rigorosos, que a verdade começou a emergir. Durante as sessões de hipnose, Sarah revelou fragmentos de memória que pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça sombrio. Ela relatou que, numa noite aparentemente comum, estava em casa, sozinha, quando uma luz intensa surgiu do lado de fora de sua janela. Não se lembrava de mais nada. Quando deu por si, estava deitada em sua cama, com os ouvidos zumbindo e uma sensação profunda de desorientação. O terapeuta, treinado para lidar com esse tipo de relato, conduziu-a cuidadosamente por entre os blocos de memória suprimida. Aos poucos, imagens vívidas começaram a surgir. Ela estava dentro de uma estrutura desconhecida, com corredores estreitos e paredes lisas que emitiam um brilho prateado. Não havia janelas, nem portas visíveis. O ambiente era frio, silencioso e desprovido de qualquer sinal de acolhimento humano. Lá dentro, Sarah foi conduzida por criaturas de baixa estatura, com cerca de 1,20 m de altura, pele cinzenta e olhos negros, grandes e sem expressão. Os típicos Greys, amplamente descritos em inúmeros relatos de abduções ao redor do mundo. Os seres não falavam. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos. Eles a levaram até uma sala onde havia uma superfície plana, semelhante a uma maca, e a colocaram ali sem qualquer resistência. Sarah dizia sentir-se anestesiada, embora permanecesse consciente de tudo. Instrumentos metálicos eram passados sobre seu corpo. Luzes oscilavam sobre sua cabeça. A sensação era de estar sendo examinada, medida, estudada como um objeto. Apesar do medo, ela não sentia dor, apenas um desconforto crescente diante da frieza absoluta do ambiente. Para David Jacobs, até esse ponto, o relato seguia um padrão relativamente comum nos estudos sobre abduções. O cenário descrito por Sarah, os procedimentos, os seres, tudo já havia sido observado em dezenas de casos anteriores. Mas foi exatamente quando tudo parecia previsível que o relato tomou um rumo inesperado. Em determinado momento da sessão, Sarah descreveu uma mudança radical no ambiente. Os pequenos seres que a examinavam simplesmente pararam. A luz no teto, antes branca e constante, passou a emitir um tom esverdeado e pulsante. O silêncio ficou mais denso, como se o próprio ar tivesse sido drenado. E então, com uma clareza emocional marcante, ela revelou:
Eu sabia que algo havia entrado na sala. Ela não ouvira nenhum som, nenhum passo. Não havia portas se abrindo. Apenas uma certeza instintiva, quase biológica, de que uma nova presença estava ali. Sarah tentou virar a cabeça, mas seu corpo não respondia. Ela estava completamente paralisada. Quando finalmente conseguiu mover os olhos, viu aquilo. A figura que entrou na sala era diferente de tudo que já tinha imaginado. Tinha quase 3 metros de altura, corpo esguio, pele esverdeada brilhante, braços longos demais para o corpo e cabeça triangular. Os braços pareciam dobrar em ângulos não naturais, alcançando os joelhos. Mas o mais impressionante eram os olhos. Enormes, totalmente negros, sem pupilas, absorvendo a luz ao redor. Não havia nariz, nem boca visível. Apenas aquele rosto fixo, alienígena, imóvel, que parecia não apenas observá-la, mas decifrá-la. A simples presença da criatura impunha uma sensação de hierarquia absoluta. Não havia dúvida de que ela comandava o ambiente. Os pequenos Greys haviam congelado seus movimentos, como se estivessem esperando por instruções. Sarah descreveu que o tempo parecia ter parado. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas aquele ser, parado diante dela, observando-a com olhos insondáveis. Ela não conseguia desviar o olhar. Era como se estivesse presa àquela criatura por uma força invisível. O medo era paralisante, mas não havia dor. Apenas uma angústia profunda e crescente, como se sua mente estivesse sendo lentamente rasgada. E então, sem que o ser se movesse, sem que houvesse qualquer som, uma frase surgiu em sua mente com clareza absoluta. Você está sendo observada. Não foi ouvida, foi sentida. Era um pensamento inserido diretamente em sua consciência, com uma nitidez quase cruel. Sarah descreveu que a frase não era apenas uma mensagem, era um código. Uma espécie de ordem que trazia consigo uma carga emocional opressora. Ela teve a impressão de que aquele pensamento era capaz de romper qualquer barreira psicológica, de alcançar os recantos mais íntimos de sua mente sem esforço. Era como se cada memória, cada emoção, cada fragmento de sua identidade estivesse sendo acessado por aquela entidade. A entonação da mensagem era fria, precisa, sem qualquer traço de humanidade. A criatura não precisava falar. Ela não precisava tocar. Apenas existia ali, imponente, exercendo uma autoridade silenciosa que transcendia a lógica humana. Sarah sentiu sua mente ser invadida, como se estivesse sendo escaneada por uma inteligência muito superior, mas completamente desprovida de empatia. Era um tipo de contato mental que não admitia resistência, e quanto mais ela tentava se proteger, mais exposta se sentia. Ela descreveu a sensação como ser despida por dentro, como se todas as suas camadas estivessem sendo removidas uma a uma diante daquele olhar fixo. Sarah ficou paralisada de medo. Ela não conseguia se mexer, não conseguia gritar. Não havia som algum no ambiente. O ser não se aproximava, apenas a observava. E então, sem que seus lábios se movessem, uma mensagem invadiu a mente dela. Você está sendo observada. Não era uma voz, nem um sussurro. Era um pensamento direto, inserido em sua mente com nitidez absoluta. A entonação era fria, precisa, sem emoção. Era como se a frase carregasse um peso maior do que as palavras, como se fosse um código, um comando que a mantinha subjugada. Ela sentiu sua mente sendo escaneada, vasculhada, como se cada memória estivesse sendo analisada por aquela criatura que parecia não ter nenhuma empatia, apenas uma missão a cumprir. A sensação de impotência era total. A criatura não se moveu por vários minutos. Sua presença parecia ocupar todo o espaço, como se não houvesse mais ar suficiente na sala para outra existência. Sarah, embora paralisada fisicamente, sentia cada segundo como uma eternidade. Era como se o tempo tivesse sido suspenso. A mente dela oscilava entre o pânico absoluto e uma lucidez aguda, como se tivesse sido forçada a um estado alterado de consciência. Em dado momento, ela tentou desviar o olhar,
mover sequer os olhos, mas a conexão psíquica com aquela entidade era absoluta. Ela descreveu a sensação como se estivesse em transe, hipnotizada por uma força mental muito superior. E então, de forma quase imperceptível, o ser mantis se virou. Sem emitir som, deslizou para fora da sala. No mesmo instante, tudo ao redor pareceu retomar o movimento. Os pequenos Greys voltaram a se mover, retomaram suas atividades clínicas com a mesma precisão fria de antes, como se nada tivesse acontecido. Sarah, ainda paralisada emocionalmente, foi submetida a mais alguns exames breves. Ela não sentia dor, mas havia um cansaço profundo em seu corpo, como se tivesse passado por uma experiência que drenara todas as suas energias. Quando os exames terminaram, os Greys a conduziram por um corredor semelhante ao anterior. Ela não se lembrava de portas, nem de como havia sido transportada, apenas de luzes pálidas e o som abafado de seus próprios pensamentos. Pouco depois, tudo se apagou. Quando abriu os olhos novamente, estava deitada em sua cama, no mesmo quarto de sempre, mas com uma sensação de estranheza absoluta. Era como se o mundo real tivesse perdido o brilho e a coerência. Nas horas seguintes, Sarah permaneceu imóvel, tentando entender o que havia acontecido. Seu corpo não apresentava marcas visíveis, mas a mente estava em estado de choque. O zumbido persistia nos ouvidos. Ela evitava qualquer espelho, pois tinha a impressão de que algo nela havia mudado. Naquela noite, não conseguiu dormir. Cada som, cada sombra, parecia esconder algo que observava. E mesmo nos momentos de silêncio absoluto, ela sentia a presença. Nos dias seguintes, sua rotina entrou em colapso. Desenvolveu uma aversão intensa à luz fluorescente, que desencadeava crises de ansiedade. Começou a sofrer de insônia crônica, sempre acordando no meio da noite com a sensação de estar sendo vigiada. Os pesadelos se tornaram frequentes, e em todos eles, a figura do ser mantis estava lá, imóvel, observando-a sem piscar. Durante as novas sessões de hipnose, Sarah começou a acessar detalhes adicionais que haviam permanecido encobertos nas primeiras sessões. Ela descrevia, com clareza cada vez maior, as texturas das paredes metálicas, o cheiro frio e levemente estéril do ambiente, o silêncio absoluto que envolvia os exames e, sobretudo, a sensação inescapável de que aquilo não era um sonho, nem uma alucinação. David Jacobs ficou impressionado com a consistência dos relatos, a ausência de contradições e o nível de consciência da testemunha. Sarah parecia lembrar com detalhes não apenas visuais, mas também emocionais, o que tornava o caso especialmente valioso do ponto de vista clínico e investigativo. Para Jacobs, ela não estava apenas descrevendo um evento. Estava revivendo uma experiência que alterara sua percepção da realidade. O mais impressionante, no entanto, era que o ser mantis, descrito por Sarah, coincidia com dezenas de relatos coletados em outras partes do mundo. Estranhamente, as vítimas jamais se conheciam, nem tinham acesso umas às outras. E mesmo assim, os detalhes batiam. A altura descomunal, os olhos negros que absorvem luz, os braços longos demais, o rosto triangular e a presença hipnótica. Mas no caso de Sarah, algo era diferente. O grau de comunicação psíquica, o impacto emocional e a clareza da experiência superavam qualquer outro registro anterior. Ela não apenas viu, ela sentiu, e esse sentimento permaneceu. Ela afirmava que, mesmo sem novos encontros físicos, continuava sendo monitorada mentalmente. Às vezes, durante a noite, acordava com a frase ecoando em sua mente: "Você está sendo observada." O terapeuta que acompanhava Sarah documentou cada sessão com gravações, anotações e relatórios clínicos. Não havia sinais de delírio, transtorno psicótico ou qualquer instabilidade emocional anterior. Tudo indicava que Sarah era uma pessoa comum, com uma vida normal até o momento do contato. Isso deu ainda mais credibilidade ao caso. David Jacobs incluiu o relato no núcleo central de sua obra The Threat,
utilizando-o como base para desenvolver novas hipóteses sobre a hierarquia entre as entidades alienígenas. Segundo ele, os Greys seriam apenas operadores, cumpridores de tarefas específicas, enquanto os Mantis ocupavam o topo da estrutura, observando silenciosamente, conduzindo os experimentos e decidindo as ações. Eles não interagiam com emoção nem com crueldade, apenas observavam, registravam e interferiam quando necessário. Sarah, por sua vez, passou a viver com um tipo específico de trauma, não visível aos olhos, mas profundamente enraizado em sua psique. Ela evitava locais com iluminação forte, parou de dirigir à noite e reduziu drasticamente sua interação com outras pessoas. Apesar disso, nunca se recusou a participar das sessões. Queria entender o que havia acontecido. Em muitos momentos, durante a hipnose, chorava em silêncio. Dizia que a pior parte não era o medo, mas a solidão absoluta da experiência. Sentia que ninguém poderia compreender plenamente o que vivera. E ao contrário de outras vítimas de abdução que buscavam atenção ou reconhecimento, Sarah manteve sua identidade em sigilo absoluto. Recusou entrevistas, aparições públicas e qualquer envolvimento com o meio ufológico. Ela queria apenas respostas e, talvez, paz. David Jacobs concluiu que o caso de Sarah era um dos mais perturbadores e confiáveis que já havia estudado. Para ele, o relato oferecia uma nova perspectiva sobre os objetivos dessas entidades. Não se tratava apenas de coletas biológicas, exames ou manipulações genéticas, como se acreditava anteriormente. Havia algo mais profundo, mais psíquico, mais invasivo. Os Mantis pareciam estar colhendo algo que ainda não compreendemos. Talvez padrões emocionais, estruturas de pensamento, reações humanas diante da vulnerabilidade extrema. A observação que realizavam não era superficial, era total. E o fato de conseguirem acessar a mente humana com tamanha precisão sugeria um nível tecnológico e neurológico muito acima do nosso. O impacto do caso foi tão grande que Jacobs passou a buscar outros relatos semelhantes, tentando montar um quadro mais amplo do fenômeno. Em vários continentes, encontrou histórias com pontos em comum, sonhos recorrentes com criaturas altas e silenciosas, a sensação de ser observado mesmo durante o dia, e memórias reprimidas de contatos que não deixavam marcas físicas, mas afetavam profundamente a estabilidade emocional das vítimas. Esses elementos, segundo ele, indicavam que o fenômeno não era isolado. Era parte de um projeto contínuo e silencioso. E talvez a maior pergunta não fosse mais quem são eles ou de onde vêm, mas sim, por que continuam observando em silêncio sem nunca se revelarem completamente? Até hoje, Sarah convive com o peso do que viveu. Embora nunca mais tenha tido um encontro físico com o ser Mantis, a sensação de ser monitorada permanece. Ela evita falar sobre o assunto, mas mantém contato com profissionais que seguem estudando os efeitos psíquicos da abdução. Seu caso permanece como um dos mais documentados, consistentes e impressionantes da literatura ufológica moderna. E para muitos estudiosos, representa uma fronteira ainda desconhecida da experiência humana. Não se trata apenas de alienígenas, trata-se de uma presença silenciosa, uma inteligência observadora que opera fora dos limites do que conhecemos. E talvez o verdadeiro terror não esteja em vê-los frente a frente, mas em saber que, mesmo quando tudo parece normal, há olhos frios, negros e imóveis, escondidos no escuro, nos observando.